Esse é o Ancapso e vamos falar agora sobre o choro da esquerda, cara. Que coisa deliciosa de ver os democratas chorando lá nos Estados Unidos e os esquerdistas aqui no Brasil também chorando, cara. A coisa mais divertida do mundo é assistir a Globo News nesse momento. Eu não consigo assistir a Globo News aqui da Ucrânia, mas pelo Twitter, os clipezinhos que o pessoal tá passando, tá muito divertido isso, cara. Realmente impressionante. Mas já começou lá nos Estados Unidos também aquele fenômeno que está acontecendo no Brasil do pessoal se perguntar, mas afinal, o que deu de errado? Por que a Kamala Harris perdeu? Vamos ver quais são as teorias que eles estão levantando nesse momento e vamos ver a choradeira do pessoal, porque tá muito engraçado. Essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas, Onda 33 de Energia do Marçal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, como vocês podem ver no momento que eu estou gravando esse vídeo, até o New York Times já deu a vitória do Trump. Trump voltou, ganhou a eleição, já era, não tem mais volta. Isso já estava todo mundo consolidado, já não tinha mais volta. Como a gente falou no último vídeo, ele deve ganhar também a maioria no Senado e na Câmara, mas a Câmara ainda tem alguma possibilidade de não dar certo, mas é muito pequena, deve ter a maioria em tudo, né? Agora, vamos ver aqui a questão da choradeira do pessoal, porque aqui já está o pessoal já dando certo, né? O Trump já deu 277 delegados no colégio eleitoral, portanto já é eleito, já é o novo presidente americano. E aí ele já fez até o discurso da vitória. Uma coisa importante, tá? O Trump ganhou também no voto popular. Desde George W. Bush, em 2004, na reeleição do Bush, tá? Na primeira eleição dele ele não ganhou não, mas na reeleição ele ganhou com voto popular. É curioso isso porque tipicamente, como a Califórnia é um estado muito populoso, geralmente os democratas ganham no voto popular mesmo quando perdem no colégio eleitoral, mas dessa vez não, o Trump ganhou também no colégio eleitoral. É aquilo que a gente vem falando. Essa vitória do Trump não foi uma mera vitória, foi uma vitória maiúscula, foi uma grande vitória, né? E aí o pessoal da esquerda lá tá apavorado com essa história. O que houve de errado? O que aconteceu, né? É uma vitória que você pode comparar com a do Milley em termos de importância para a liberdade no mundo, né? Eu tenho certeza que 2026 está engatilhada a nossa vez também. Ele fez já o discurso da vitória, a Kamala Harris por enquanto não se pronunciou, mas a essa altura ninguém se importa mais, né? Ela já perdeu completamente. E aí a coisa mais engraçada do mundo é ver a cara de bunda dos jornalistas aqui da Rede Globo. Todo mundo com cara de velório, meu amigo. Tá muito engraçado isso. Todo mundo com uma cara triste pra caramba, impressionante. Tá aqui o pessoal falando, não, as pesquisas previam um empate, isso não está acontecendo, o que está acontecendo é uma maré vermelha, subestimaram os eleitores do Trump, né? É a dica aqui do Jorge Pontual, ou seja, é o que eu estou falando para vocês, o pessoal da esquerda está fazendo as contas porque, mais do que perder, eles perderam muito pior do que imaginavam que perderiam, né? A gente sabe, né, que no Brasil isso acontece também, que as pesquisas tendem a favorecer a esquerda, né? Por algum motivo, os institutos de pesquisa acabam favorecendo a esquerda, o que é uma coisa ruim, por quê? Porque, como eu explico para vocês, né, você ter um candidato com mais chances de ganhar acaba ajudando esse candidato a ganhar, porque fica mais fácil para ele conseguir cabos eleitorais, conseguir apoio de algum lugar, né? Todo mundo tem interesse de apoiar um candidato se ele vai ganhar a disputa, né? Não é muito questão, às vezes as pessoas acham assim, porque as pessoas querem votar no cara que está na frente. Não, não é isso que acontece, as pessoas não são burras a esse ponto de querer votar no cara que está na frente. É que o cara que está na frente consegue mais apoio, consegue apoio de cabo eleitoral, consegue apoio de líder da igreja, consegue apoio de líder comunitário. E aí, ou seja, né, por quê? Porque ele está na frente, né, o líder comunitário pensa assim, pô, vou apoiar esse cara, ele deve ganhar, então, né, e aí com isso ele consegue mais votos por conta disso daí. Então, o fato das empresas de pesquisa favorecerem a esquerda não deixa de ser uma certa sacanagem, mas o que ele está vendo aqui é justamente o que está acontecendo, é uma maré vermelha. Vamos ouvir aqui o Jorge Pontual falando aqui. As pesquisas previam um empate, né? Nos estados pêndulo, no voto popular, e isso não está acontecendo. Está havendo uma maré vermelha, né? Inclusive com a conquista do Senado. Então ficou claro que houve um erro das pesquisas que subestimaram os eleitores do Trump, que nem fizeram em 2016 e 2020. Em 2016,
É o que eu estou falando para vocês. As pesquisas sempre erram a favor dos democratas. Esse pessoal continua insistindo. Lembra que eu falei para vocês ontem no vídeo que eu fiz ontem? Olha, tá tudo empatado. Só que lembra, as pesquisas tendem a favorecer os democratas. Então, se está tudo empatado, o Trump está na frente. E foi o que aconteceu. E estava na frente muito, né? Aqui o Guga Chakra falando aqui que eles ainda estavam tentando aqui na Globo News, falando, não, mas será que tem um caminho para Kamala Harris, se ela ganhar não sei aonde, ganhar não sei aonde? Olha só eles falando aqui, não tem chance nenhuma, olha só. Possível? Possível. Provável? Não, não é provável. O provável é o Trump ganhar na Pensilvânia e em Michigan. Pensa um pouco, se ele perde um, ganha no outro, também consolida o cenário para o Trump. Trump também é eleito presidente. Deixa eu te fazer só uma pergunta sobre isso, para a gente deixar bem claro. O caminho para ela está ficando praticamente inviável, a vitória dele vai se consolidando, mas ainda estamos pendentes desses três. Se perder em um dos três, não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Teria o Arizona, mas não tem mais conversa. O Trump será eleito. Não tem mais conversa. Não, teria o Arizona, mas Arizona não tem mais conversa. Fudeu, meu amigo. Não, é o que eu falei, quando a Geórgia e a Carolina do Norte deram para o Trump, qualquer outro estado que desse para o Trump, né, que o Trump ganhasse, já estava eleito. Né? Tá o pessoal da Globo News chorando aqui, tem muita choradeira da Globo News aqui. Tem mais aqui, o Gugas e os colegas desesperados com a choradeira, com a vitória do Trump lá. Vamos ouvir essa daqui. É a maior vitória política da história moderna dos Estados Unidos. Ele volta como uma coisa gigante, Renata. E talvez a dimensão do governo no futuro, né? Hã? E talvez com mais implicações, desculpa no grego, De mais implicações para o futuro. Exato. E para o mundo inteiro, né? Para várias regiões do mundo. Para o Brasil. De conservadorismo que está varrendo o mundo, certamente uma sinalização fortíssima. É a maior vitória política da história moderna. Pois é, o pessoal tá chorando. Aqui, esse cara aqui é engraçado. Aqui, esse aqui é um cara do Caras Brancos pela Kamala Harris, né? E tá o pessoal aqui arrancando a cabeça aqui com a coisa toda aqui. O cara, desesperado com ele, porque com a derrota da Kamala Harris, como pode os americanos votarem nisso? E rasgou tudo aqui. É muito engraçado, cara. Aqui. Esse aqui foi o comício da Kamala Harris, né? Ela ia fazer um pronunciamento ontem, mas acabou desistindo. Aí o pessoal foi embora, ficou um lugar aqui meio depressivo aqui, né? A cara do pessoal, antes de irem embora, né? O pessoal já sabia, né? Já estava acompanhando o resultado ali, já tá o pessoal chorando ali pela derrota dela, né? Aqui mais um monte de foto aqui do pessoal lá na coisa da Kamala Harris, todo mundo triste, realmente não teve jeito, meu amigo, muita gente chorando. Tem muita gente compartilhando, o pessoal chorando, mas lá de 2016, tá, gente? Essa é a imagem antiga, essas aqui são novas, já são de agora, já são do choro de agora, né? Aqui, ó, isso aqui tem uma representação gráfica muito clara aqui das lágrimas dos cucas, como eles chamam lá na Argentina, o pessoal da esquerda, né? Cucas são os kirchneristas lá na Argentina, que a lágrima do pessoal esquerdista chorando neste momento, né? E, por outro lado, os psiquiatras lá nos Estados Unidos, todo mundo rindo pra caramba. Imagina a quantidade de gente rica que vai precisar de conselho psiquiatra agora com a derrota da Kamala Harris e coisa e tal. Os psiquiatras lá na Califórnia estão rindo à toa com isso daí, o pessoal brincando com essa coisa, né? Mas bom, essa é a parte da diversão da coisa, né? Aí tem a grande questão. É lógico, os democratas lá, tal como as esquerdas aqui no Brasil, estão começando a se perguntar, mas e aí, o que aconteceu, né? Por que a Kamala Harris perdeu a eleição lá, né? Eu não preciso dizer para você por que ela perdeu. É aquilo que eu falo para vocês, já está havendo um crescimento da direita há muito tempo. O ponto fora da curva, na verdade, foi a eleição de 2020, que a esquerda fez de tudo para retomar o poder, tudo que podia, mais um pouquinho para retomar o poder. Então aquilo ali que foi o ponto fora da curva, né? O que a gente está vendo agora é só a retomada desse crescimento do conservadorismo. Aí o que o pessoal está falando aqui? A primeira culpa que eles estão colocando já está indo no sentido identitário, segundo eles estão dizendo aqui, porque os eleitores negros vieram para Harris, eles votaram nela, mas as mulheres brancas não. Isso é o que aconteceu, a culpa é da mulher branca, né?
Olha o que eu falo para vocês, como é que essa ideologia esquerdista de identidade, né, identidade de gênero, de vitimismo, não, de separar a sociedade em grupos de vítimas e coisa e tal, LGBTQ, e as mulheres, e os negros, e os latinos, e não sei o que lá, né, um monte de vítima e coisa e tal, não dá certo, acaba um culpando o outro. Tá aqui a mulher negra culpando as mulheres brancas, né. De certa forma, ela não está errada, tá, porque se você vê aqui, ó, a quebra dos votos, pelo menos até aqui, né, por raça e cor, né? Então, homens brancos deram uma vitória muito grande para o Trump, 59%. Mulheres brancas deram vitória para o Trump, aqui, 52% das mulheres votaram a favor do Trump lá. Agora, os homens negros e mulheres negras, não, a mulher negra realmente foi a que menos votou no Trump. Os homens negros votaram 20% do Trump. Embora isso daqui possa parecer que foi uma derrota do Trump, é bom notar o seguinte, é o mesmo efeito que eu falo para vocês do Nordeste. O Nordeste não foi o problema na eleição do Bolsonaro em 2022. Por quê? Porque o Nordeste deu mais votos para o Bolsonaro do que tinha antes. Então, da mesma forma, lá nos Estados Unidos, os negros sempre tendem mais para a esquerda. Mas o Trump teve mais votos entre os negros nessa eleição do que teve na eleição passada. Ou seja, mesmo entre os negros, o Trump está ganhando espaço, né? A direita está ganhando espaço. Mas o mais impressionante é justamente entre homens latinos. Aqui o Trump ganhou entre homens latinos. 54% dos homens latinos votaram a favor do Trump. E repara que isso é, em termos proporcionais, maior do que a quantidade de homens negros, né, lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, teve uma vitória grande do Trump aqui entre os latinos. As mulheres latinas ainda votaram mais na Kamala Harris do que no Trump, mas ainda assim a quantidade de votos no Trump aqui foi muito importante. No final das contas, isso acaba gerando, né, acaba diminuindo as vantagens que os democratas têm. É o que eu falei para vocês. Em lugar nenhum isso é mais visível que na Flórida. Na Flórida, vocês sabem, tem muito imigrante latino lá, né? Os brasileiros tá tudo lá na Flórida, né? Então aqui, ó, repara a Flórida em 2016, como é que ela era, cheia de coisas azuis aqui. Azuis, você lembra, são os democratas, né? Nessa época, em 2016, votaram para Hillary Clinton, e os vermelhos são os republicanos, né? Aí depois, em 2020, repara que diminuiu aqui, ó, a vantagem aqui diminuiu nessa região aqui, ainda tinha várias manchas azuis aqui, mas diminuiu. E 2024, olha só, sumiram vários locais aqui que eram azuis antes, não são mais azuis. Miami votou para o Trump, ou seja, isso daqui mostra justamente o quanto que o voto latino está indo para a direita aqui, né? E finalmente, a outra coisa que culparam aqui foi o Biden. Parece que o Biden está sendo apontado como o culpado por essa derrota. Acho uma sacanagem, porque no final das contas, talvez, se fosse o Biden, ele não teria ido tão mal quanto a Kamala Harris, né? Ou seja, a sacanagem toda foi que tiraram o cara da corrida eleitoral na base da porrada, né? Obrigaram ele a sair. Eu acho que muito mais crítico, né? O que o pessoal está falando aqui, o que os democratas estão falando? Que o Biden nem deveria ter se candidatado esse ano, deveria ter deixado aberta a corrida para outros candidatos democratas se candidatarem e daí terem mais chance, né? Como ele foi candidato, ele ganhou, né? Quando ele saiu, quando ele foi tirado pelos democratas, acabou que ele colocou a Kamala Harris, que não era o ideal. O que eu falei para vocês, o que os democratas queriam era mesmo tirar o Biden, mas eles não queriam colocar a Kamala Harris, eles queriam colocar outro candidato democrata que não tivesse nenhuma ligação com o governo Biden, para não ficar com a culpa pela má economia do governo Biden, né? Então, e não conseguiram isso. Então estão culpando também o Biden. Então esses aqui são algumas das culpas que a esquerda está colocando lá nos Estados Unidos, mas pode ter certeza, aquilo que eu falei para vocês, no final eles vão chegar à conclusão que a culpa é da extrema-direita, a culpa é das redes sociais, tem que censurar mais as redes sociais, tem que proibir mais a direita, tem que cancelar todo mundo, tem que prender todo mundo, pode esperar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.